um pequeno rebanho, reunido na sala do casal Valdomiro e Dagmar Brito, no bairro do Marco, em Belém do Pará. Nascia assim, em 4 de outubro de 1989, o Centro de Evangelismo Integrado da Amazônia, CEIA, que não tinha a pretensão de ser igreja, mas uma agência proclamadora do Evangelho. Como te explicar o amor que Cristo tem por mim? Como te mostrar que esse amor também é para ti? Só posso dizer pra você abrir teu coração e experimentar. O pastor Gedilson Oliveira Rodrigues foi o fundador e o primeiro presidente. Depois foi fundada a Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia, CEIA. Agora sim, a igreja propriamente dita, no dia 29 de janeiro de 1992. E já são 20 anos de evangelização. Hoje, a CEIA existe em Belém e em mais 19 cidades do interior do Pará e até no Paraná, em Manaus e no Canadá. Pastor Gedilson Rodrigues, o senhor esperava esse crescimento nesses 20 anos? Em certo sentido, sim, e em certo sentido, não. Uma das orações que nós fazíamos no nascedouro desta igreja é que o Senhor nos desse os recursos do tamanho da visão que Ele tinha nos concedido. Então nós iniciamos com uma vocação para crescer. Mas eu tinha uma ideia inicial, eu não gostaria de que houvesse multiplicações de igrejas sob a minha responsabilidade e também eu não gostaria de liderar pastores. Então eu pensava no início ter uma congregação menor, mas com uma boa estrutura e a partir daí fazer expansões e dar autonomia a todas as igrejas. Mas com o tempo, o próprio povo que se congregava falava muito na necessidade de nós crescermos, de nós ampliarmos a igreja local e daí passar para a expansão. Então, em certo sentido, eu esperava um grande crescimento, mas diferente da forma que nós obtivemos ou que já temos este crescimento. De qualquer forma, Deus tem nos surpreendido com mais e melhor todo dia. Pastor, qual foi a maior conquista da igreja? O evangelho que nós pregamos e que nós cremos é um evangelho integral. Então nós cremos que Deus abençoa a parte física, tangível do ser humano, a sua parte emocional e a sua parte espiritual. Se nós formos olhar por esse ângulo, nós vamos ver que tivemos grandes conquistas. Mas resumindo, no meu ponto de vista, a maior conquista deve ter sido agregar valores à vida de cada pessoa que tem se congregado conosco. Então nós percebemos no cotidiano o crescimento, a evolução dessas pessoas em todos os aspectos e níveis de vida, principalmente a questão espiritual, porque não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E essa, para mim, é a maior conquista, agregar valores à vida das pessoas através da pregação do Evangelho. Hoje a igreja funciona em células, que enfatiza o discipulado. Fale um pouco sobre isso. Bem, o cristianismo ou o Evangelho pode ter muitas definições, mas uma delas que me chama a atenção é que cristianismo autêntico é relacionamento. Então a vida da igreja é uma vida pautada na vida relacional. E aí a necessidade do discipulado. Jesus deu a informação muito precisa. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então a pregação do Evangelho, o cristianismo, é formado de pessoas que são discípulas e ao mesmo tempo discipuladoras. O trabalho de células faz com que a igreja tenha restituído para a sua mão a supremacia da divulgação do Evangelho e também dos dons vocacionais da proclamação do Evangelho. E como cada crente pode evoluir nisto? Através do discipulado. Então, nas células, há um discipulado interpessoal. Como funciona? Qual é o mecanismo? Cada célula tem um líder. Esse líder, ele determina quem vai discipular quem. E aí nós vemos a igreja crescendo em todos os aspectos, não só no sentido numérico na sua membresia,
mas em maturidade individual. E ao mesmo tempo, todos são convocados para fazer o que tem de mais importante na vida de um cristão, que é o discipulado. E nós temos uma denominação especial para esse discipulado, que é MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. Isto é baseado na grande comissão que Jesus Cristo deu à sua igreja. Ide e fazei discípulos de todas as nações. A maior revelação é fazer ou tornar isso algo prático e funcional. E nós temos desfrutado disto muito bem. E agora nós vamos conhecer os ministérios da igreja e ainda um time vencedor. A ceia tem atualmente 28 pastores e 23 pastoras. Gente que se dedica à obra de Deus, a ganhar e discipular vidas. O MDA, Modelo de Discipulado Apostólico, é o pilar da igreja. O método utilizado na maioria das grandes igrejas do mundo marca uma mudança de paradigma no processo de evangelização. Entram em cena as células, que estão espalhadas pela cidade em áreas identificadas em cores. São reuniões nos lares que fazem referência à igreja primitiva. Nesses encontros semanais, este grupo companheiro do bem trabalha mais de perto o sentido do discipulado, acompanhando os novos convertidos. As células têm sempre espaço para visitantes, que podem ter acesso à palavra de Deus fora do ambiente da igreja. Comandada por um líder, a célula se multiplica, criando novos espaços de evangelização. Em média, 1.500 pessoas participam das reuniões, toda quinta-feira e sábado. Um evento marcante é o batismo, onde as pessoas decidem testemunhar publicamente a sua decisão por uma vida nova com Cristo. Hoje, são realizados 6 batismos por ano, com uma média de 30 batizandos. E no trilho dessa visão, o crescimento espiritual de cada um é priorizado e as pessoas são tratadas nos encontros de fé. Momento tremendo em que os participantes das células são convidados para um fim de semana cheio da presença de Deus. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Temos a Escola de Líderes, aulas semanais com os pastores que preparam futuros líderes e anfitriões de células em 3 níveis. Os alunos também podem participar do Reencontro de Fé, um momento sobrenatural que busca a excelência desses líderes, anfitriões e de todos efetivamente envolvidos no trabalho. 7 já foram realizados, o mesmo número de festas da colheita, feitas para levar a mensagem de salvação, onde muitas pessoas se rendem aos pés de Cristo. E 7 também é o número de congressos de células realizados pela ceia. Pastores são trazidos para abençoar as mais de 1.000 pessoas reunidas, buscando o aperfeiçoamento de sua liderança e o crescimento espiritual. Como de costume, coroamos o congresso com a festa de aniversário da igreja e novos obreiros são consagrados para o serviço do Rei Jesus. Não vamos esquecer do Happy Day, onde a evangelização é feita através do teatro. O Senhor decide, eu vou obedecer. Vou fazer discípulos e te seguir. Os cultos na Igreja Mãe em Belém são cheios de alegria, palavra que nos remete ao sorriso de cada diácono e diaconisa que nos recebe quando adentramos a nave do templo. Podemos adorar ao Senhor com o Ministério de Louvor, composto hoje de 3 equipes de adoradores, que levam o povo à intimidade com Deus através dos louvores.